Deus e Pai, nós queremos entregar tudo que nós temos a Ti, que o Senhor venha derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, abre a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos contemplar a Tua presença, que tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, que seja mudado, Senhor, que a Tua unção, o Teu poder se derrame sobre o nosso meio e que nós possamos ter um encontro verdadeiro contigo, ó Pai. Esteja presente aqui em nosso meio, é isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor? Aleluia.
a Ti com toda a nossa força. Vamos cantar mais uma vez, com toda a sua força. Só quem é filho aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Aleluia, obrigado, Senhor.
nome dEle. Aleluia, te adoramos, Senhor. Enquanto você adora essa canção, enquanto você canta, preste atenção na letra. É uma letra muito forte, amém?
É você. Vamos cantar mais uma vez a nuvem. Declare. Nuvem aponta o destino, mesmo que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu quero convidar você a prestar atenção nesse pedaço dessa letra. A nuvem que aponta o destino, mesmo que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede. Só Ele mata a nossa sede, a nossa fome. Aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede
de vida, a fonte de vida eterna, Deus, e que eu não terei mais sede, Pai. Aonde, Deus, eu não precisei mais voltar, Pai, porque a tua fonte, as tuas águas, Deus, as tuas águas, Pai, elas me saciam, elas saciam minha sede. A tua graça me basta, a tua graça me basta. Eu não preciso mais de nada, ó Deus. Que você seja sensível ao toque do Espírito Santo, às palavras do Senhor. Ele hoje fala para mim, para você. Oh, labaçuda, lalabás. Eu tô aqui, eu tô entre você, eu tô com você. Desde a hora que você levanta, desde a hora que você vai dormir, eu tô com você. Oh, será que você não percebe? Eu tô com você. Oh, aleluia, eu tô com você. Perceba, perceba. Perceba o mover do Espírito Santo no seu dia a dia. Ele te livra, Ele te guarda, guarda a tua família. Oh Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada pela tua presença, Deus. Que ela não passe despercebida de nós, Deus. Que estejamos sensíveis ao Espírito Santo, Deus. E como aquela mulher, Senhor, saiu, Deus, e foi, Deus, dizer a todos: esse é o Messias. Eu pude conhecer o Messias, eu pude conhecer o Senhor, eu pude vê-lo, eu pude ouvi-lo, e Ele sabe da minha história. Oh, não sai por essa porta aqui hoje achando que Deus não está em você. Ele sabe, Ele te conhece. Erga sua voz, erga sua voz, diga: tu és. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. Vamos mais uma vez, erga sua voz, adore o Senhor, diga: você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre fundamento ou fundamentos doutrinários. Queridos, uma coisa é bem verdade, e você há de convir comigo: não existe igreja forte e relevante com doutrina fraca. Não tem como. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi iniciada debaixo ou sob a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina não mudou até hoje. Essa doutrina não mudou até hoje porque não foi uma doutrina humana, não foi uma doutrina de um homem, não foi uma doutrina de um líder religioso, mas foi baseado no Senhor de todas as coisas, no Deus Todo-Poderoso e também na pessoa de Jesus, a pedra angular. Amém, amados? Queridos, por muitos e muitos anos quiseram acabar com isso aqui, quiseram acabar com a palavra. Só que o Senhor, na sua majestade, no seu poder, diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. E é por isso que hoje nós estamos reunidos aqui, é pela palavra, é para a palavra. Eu não sei o nível que você tem de intimidade com a palavra, eu não sei se você tem a prática de ler esta palavra todo dia, ou se você depende da celebração de domingo para lê-la. Uma coisa eu digo para você: quanto mais
próximos de Deus, e uma das ferramentas mais extraordinárias que Deus usa é a sua palavra. Quanto mais íntimo da palavra de Deus você está, você pode ter certeza que você está mais fundamentado, a sua fé fica mais firme, sólida, enraizada. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, amém por isso. Olha só que interessante, nossos princípios e valores demonstram no que cremos, e isso revela como exercemos a nossa fé. Olha só que interessante, todos nós temos princípios, todos nós temos valores, sejam eles dados pelos nossos pais biológicos. Eu não sei, aqui a igreja, ela é ao mesmo tempo, ela é um grande celeiro. Então nós temos pessoas que estão se convertendo, não é? Que estão conhecendo a palavra de Deus, o dia a dia da igreja, de uma maneira linda. Tem irmãos que estão aqui já há muito tempo, já se converteram, estão na jornada cristã, mas o que realmente traz uma verdadeira transformação é o nível de entrega que eu dou ao Senhor. Não importa o tempo que você tem de igreja, ou a falta desse tempo. Você está chegando agora, que está conosco aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Nós não sabemos se você já tem uma caminhada ou não com Jesus. Se você tem, aleluia. Se você não tem, você está aprendendo no lugar certo. Mas não tem como nós medirmos a espiritualidade, o que realmente demonstra o Deus que nós amamos. A palavra de Deus que nós amamos é o fruto da nossa vida, um fruto de arrependimento, de entrega, não é? E a certeza que não há outro Deus além do Senhor. Amém, amados? Às vezes você teve experiência com outros deuses, com letra minúscula, com D minúsculo, mas o Senhor tem falado ao seu coração, e você chegou até aqui para você aprender um pouco mais. A beleza da palavra de Deus é que ninguém escapa, seja ele com a jornada, você que está numa jornada há muito tempo com Jesus, e você que está começando a jornada agora. A palavra de Deus, ela é para todos, é para todos crescerem, desenvolverem a sua fé. E eu queria dizer para você, antes de falarmos sobre o assunto propriamente dito, que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, é aquilo, abra a sua Bíblia ou ligue-a, né? Fique de pé, por favor, você que já está com a sua Bíblia aí, com o seu smartphone, no texto de Efésios capítulo 2, versículo 11, vamos ler juntos, não está no telão, mas eu vou ler com você. Diz assim o texto, Efésios 2, capítulo 11 ao 22. Capítulo 2, versículo 11 até o 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram agora em Cristo Jesus, vocês que antes, mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês,
temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Queridos, como eu disse aqui anteriormente, essa série nasceu numa insatisfação pessoal e também veio através de fruto de conversas, de reuniões, de oração, de encontros, em relação à igreja estar mais fundamentada na palavra de Deus, porque os dias são maus. A coisa está feia. Você vê que hoje algumas viagens em pessoas que estão na Ásia, no avião, sofrendo por turbulências, 20 e poucas pessoas passaram mal, e teve uma morte, numa turbulência de um avião. Ah, pastor, mas isso é normal, isso aí acontece. Mortes sem explicação, isso acontece. A natureza demonstrando que está insatisfeita com o pecado do homem. Jesus trazendo a sua palavra, bem notória aos nossos olhos, o seu juízo. E tem muita gente às vezes achando que igreja é entretenimento, vai quando quer, é um lugar para ver os irmãos. Se o louvor for tudo bem, beleza, se não eu vou sair criticando. Se a mensagem for boa, beleza, o pastor estava inspirado, mas se o pastor não estiver muito inspirado, poxa, que mensagem fraca. A verdade, irmãos, que não tem como mais nós dependermos da celebração de domingo para crescermos espiritualmente. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos estar submersos à santa doutrina, à palavra de Deus. E aí, como eu disse, não existe igreja saudável, relevante, com doutrina fraca, com doutrina ruim. Nós não estamos aqui, queridos, simplesmente para chorar no louvor, que eu já falei para os meninos, o repertório dessa celebração extraordinário. Eles oram para isso, eles têm se dedicado aos ensaios. Muita coisa que Deus revela no público é porque estão servindo e buscando no secreto. Então, se a gente quer viver uma vida cristã saudável, relevante, as nossas bases bíblicas precisam estar muito bem formadas, fundamentadas, sustentadas, através da palavra de Deus, porque quanto mais eu busco isso, eu vou crescer para Deus, crescer para os propósitos dele na minha vida. E mesmo que tenha tempestades, dificuldades, a palavra de Deus para nós é âncora. Você imagina só um navio. Quem já fez cruzeiro aqui? Amém. Quem não fez e vai fazer? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou te dar um exemplo. Um navio de 3.000, 4.000 pessoas, gigantesco. Ele sai de um porto para o outro, ou de uma cidade, ou de um país para o outro, vamos dizer assim, um exemplo. E quando ele precisa ancorar, e aí ele tem obviamente uma origem, um destino, mas às vezes ele precisa ancorar.
E você percebe que uma âncora que é tipo, gente, nem 1%, muito menos que 1%, muito menos do tamanho do navio, é a âncora que desce e para o navio, para ele. E não sai. Desliga-se os motores, a âncora desce e para ele, estaciona ele. Às vezes, a gente gosta de passear por aí, a gente gosta de andar, a gente gosta de fazer, né, coisas legais até na vida. Só que Deus quer fazer com nós hoje, como se nós tivéssemos, a nossa vida fosse esse navio, e Deus está dizendo: ei, eu preciso ancorar você, eu preciso te dar base, eu preciso te dar estrutura, para vencer as batalhas que virão à frente. O lazer é legal, a vida é legal, a família é legal, tudo é legal, mas nós cremos que a palavra de Deus, ela é âncora, que nos dá força, que nos dá segurança. A âncora faz com que você fique firme naquilo que você acredita, crer. Mas tudo isso é pela palavra de Deus. Se isso nós cremos que a palavra é essa âncora, é justamente essa âncora que nos dá força, fé, firmeza, nos fortalecerá em dias de tempestades, em dias de mares revoltos. Porque quando tudo está bem, quando tudo está legal, beleza, você é aquela pessoa que ora, que vem nas vigílias, que vem no culto, quando tudo está bem não aparece, né? Mas quando a coisa pega, aí você quer fazer vigília, você pede oração, você faz. Não é errado, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que às vezes procuramos Deus somente nos dias difíceis, nas tempestades revoltas, sendo que Ele está disponível todos os dias, todos os momentos. Ele não quer pessoas simpatizantes com Ele, Ele quer filhos. Nós só teremos uma vida fundamentada nele à medida que nós entregarmos as nossas vidas para Ele. Queridos, nós precisamos hoje crer bem, estar confiantes, estáveis, saudáveis, assertivos na fé. Quem está confiante na palavra de Deus, não fica querendo viver, ou fazendo qualquer coisa, indo por palavras, se movendo por ventos, se movendo por fogos estranhos. Você discerne o que é de Deus e o que não é. Você entende que tem comida, tem coisas boas que vão fazer bem para você, mas também você sabe que tem comida que não é para você sentar na mesa e não é para comer, porque se você comer, você vai se distanciar mais da presença de Deus. Porque assim, queridos, quanto menos eu leio a palavra, mais vulnerável eu fico, mais frio eu fico, mais apático eu fico e mais crítico eu fico. Então tudo isso eu estou falando para vocês porque nós temos um grande problema. Isso é um problema generalizado. Sabe o que é o problema generalizado? É o culto a si mesmo. Eu comecei dizendo para você aqui que nós não estamos aqui e o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Por quê? Porque nós temos que todas as vezes entender que estão dizendo aí fora que o que importa é o amor, é o prazer, independente de tudo, de que é uma vida a qual eu preciso viver sem limites, sem ordem, não ligando para as consequências, para as leis naturais da física, da vida e da biologia. Ou seja, eu faço o que eu quero, o que eu acho bom para mim. Isso, sabe como é que chama isso? Hedonismo, é um culto para si. Eu sou o meu Deus. E é isso o grande problema de muitas pessoas hoje. Não estão fundamentadas no Senhor. Não entregaram suas vidas completamente ao Senhor e querem viver uma vida à vontade, diante
dos seus prazeres. Olha só, desejos e sentimentos não geram cristãos maduros e estáveis. Já viu aquela pessoa que quer seguir os seus sentimentos, que querem fazer o que ela acha de bem, e a gente está vendo que aquilo vai levar para um lugar que, meu Deus, mas a pessoa, ela fica até brava, não, mas que eu sou o dono do meu nariz, quem é você? Eu entendo, queridos, que discipulado é isso, é você mostrar o caminho em amor, e se a pessoa quiser mudar, a pessoa vai mudar, se a pessoa não quiser, tudo bem. Mas a verdade é que nós combatemos isso, e nós temos que vigiar o nosso coração, porque às vezes temos desejos que não estão agradando a Deus, às vezes queremos fazer coisas que não estão agradando a Deus, por isso nós precisamos do fundamento. As pessoas que agem assim, influenciam diretamente a igreja. Eu sempre digo isso, não adianta nós queremos exigir nada da família espiritual, se eu não pratico da minha família biológica. E às vezes a gente quer uma certa perfeição que não vai existir, nunca vai existir. Muitos hoje declaram sua fé em Jesus, declaram sua fé em Deus, declaram sua fé na Bíblia, só que não tem esse entendimento de questões fundamentais a respeito da fé que professam. Não estão consolidadas, e isso é à medida que eu me entrego, à medida que eu me rendo, eu vou crescendo em Deus. Sabe qual é o teu maior discipulado? É aprender com o Espírito Santo. É aprender com o Espírito Santo. E quando você começa a aprender com o Espírito Santo, Deus levanta o irmão, Deus levanta uma pessoa para te ajudar, para dizer que é com você. E aí, diante disso, a falta de intimidade traz um resultado de desvio de caráter, de confusão de mente, de decepções e até apostasia. A pessoa desiste, não quer mais. O que tem de gente hoje frustrada, decepcionada com pessoas, com igrejas, com liderança, o negócio é muito grande. E não entendem que o Senhor da igreja, que Ele é o cabeça, a culpa não é dele, mas muitas vezes do egoísmo do homem, do culto para si. Vocês estão entendendo? Amém, amados? A igreja hoje a qual nós pertencemos, nós servimos, que é a nossa família espiritual, nós cremos e temos uma declaração de fé. Escute bem o que eu vou falar para você. Nós expomos aqui os nossos fundamentos, que hoje nós vamos falar aqui, sobre aquilo que cremos, a visão que temos do mundo, a cosmovisão que temos do mundo, a visão que temos sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia, pneumatologia, que é do Espírito Santo, soteriologia, que é das Escrituras. Então, aonde está baseada a nossa fé? Onde está baseada no que eu creio? Você está aqui por quê? Simplesmente porque é um lugar agradável para frequentar? Não, você está aqui para ser mais parecido com Jesus. Amém, amados? Você está aqui para ser mais parecido com Cristo. Preste atenção, no mundo que nós vivemos, as coisas mudam rápidas. No Elo Real, nós falamos sobre inove seu casamento. E eu trouxe aqui algumas imagens antigas. Lembra aquele telefone celular que você tinha, que era um tijolão, que para discar o número da pessoa você fazia amarelinha, tão grande que era. Aquele rádio, radinho de pilha, aquela televisão antiga preta e branca, o filme, né, da fotografia, da máquina fotográfica, gente, tudo mudou. Tudo foi mudado. E se a gente não compreender que mudanças acontecem rápidas, é isso que é o grande problema nosso, as nossas preferências, não a preferência de Deus. A gente precisa vigiar o nosso coração. Olha só o que diz o texto, 1 Timóteo 6, 3 e 4, diz assim, ó:
Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Olha só, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina, é orgulhoso, é falso profeta. Pastor, como é que eu identifico uma doutrina errada? Como é que eu identifico algo que está sendo ministrado e não vem da parte do Senhor? Bom, eu vou falar uma coisa para você. É o Espírito Santo que mostra. É o Espírito Santo que revela para nós. Porque tem muitos ensinos por aí que não tem nada de Deus, mas tem assim gente que está seguindo. E lá na frente, queridos, a coisa vai pegar. E se essas falsas doutrinas, essas pessoas que ensinam, não concordam com a sã doutrina, foge. Foge. O que difere uma fé evangélica de uma seita? É que a fé evangélica cristã, ela crê na palavra de Deus. A seita, o que difere nós de uma seita, aqui, é que a seita tem a Bíblia, mas tem um livro que eles seguem como se fosse a Bíblia. Isso é seita. Porque nós queremos na imutável, poderosa e santa palavra de Deus. Amém, amados? Aleluia por isso, aleluia. Então por isso nós precisamos crer bem e avançarmos na fé, na doutrina dos apóstolos. Olha só, as crenças não demonstram sua importância até que sejam traduzidas em ações e reveladas pelos frutos. Os frutos são bons. Uma pessoa que serve a Deus e ama a Deus e quer servir o Senhor de maneira sincera, ela vai não só demonstrar a sua simpatia, mas ela vai mudar o seu comportamento por amor a Deus, e os frutos serão revelados, são frutos bons. Amém, amados? E para nós alicerçarmos a nossa fé na Bíblia, nós adotamos aqui 6 práticas importantes. Nossa igreja, estamos falando de nós, da nossa casa, da nossa família. Primeira coisa, cremos que a Bíblia é a fonte de toda a autoridade. Amém? Olha só o que diz Timóteo 3,16: pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Presta atenção que vocês estão lendo. Toda a escritura é inspirada por Deus, ponto. Só que tem a continuação: ela é útil para ensinar a verdade, condenar erros, corrigir falhas e ensinar como se viver bem na verdade. O problema é que muita gente só gosta de ensinar, mas não ser corrigido no erro. Essa é a questão. Então nós, à luz da palavra de Deus, não podemos julgar ninguém, não podemos condenar ninguém, porque a justiça e a condenação ou absolvição pertence ao Senhor, a soberania dEle. O nosso papel é crer na palavra e instruir a verdade. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer. Uma vez que a palavra de Deus é essa única autoridade, a verdade, ela nos traz segurança. O Espírito Santo nos domestica, né? nos traz a realidade, a verdade, à medida que eu entrego a minha vida ao Senhor. E aí Ele vai me trazendo conduta, comportamento, uma mudança. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso é uma transformação poderosa.
da palavra de Deus. Ei, isso aqui não é apenas um livro. Isso aqui não é apenas um livro. Isso aqui, a palavra de Deus, ela tem que ser comida, mastigada todos os dias. E é necessário para a gente crescer, para a gente ter fundamento. Então, a palavra é autoridade. Amém? Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, cremos na autonomia da igreja local. Olha só o que diz o texto. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo formado pelo seu povo, e isto é, a sua igreja. Cristo é o dono, é o Senhor da igreja, e nós somos aqui seus filhos. O Mário falou sobre exército, a Carol falou sobre exército. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos parte do exército de Deus, nós somos do rebanho dele, nós somos filhos dele. Sabe aquela 99 que o pastor deixou as 99 e a centésima, e foi buscar a centésima? Pois é, a centésima era eu e você. No nosso estado de rebeldia, de escuridão, de totalmente fora desse fundamento da palavra, desses princípios e valores, mas o Senhor nos resgatou. Houve um resgate, e nós hoje estamos salvos pela graça de Deus. Amém? Aleluia. E nós queremos nessa autoridade da igreja, nessa autonomia da igreja, que a igreja não vive por si ou para si, ela vive para transmitir a vontade de Deus nessa terra, com amor, com sinceridade, com honestidade e até com imperfeições. Porque nós não somos perfeitos. E nós sempre brincamos aqui. Brincamos falando sério, né? Dizemos que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então é isso que nós estamos dizendo. A igreja, ela tem um papel importantíssimo no nosso crescimento espiritual, porque a igreja não é clube, não é entretenimento, a igreja é família. E Deus dá à família um nome, um sobrenome. Eu tenho a minha casa, família Machado, veio do meu pai. O Alexandre é Lima, não é Machado, é Lima. Tem a Cafárquio, tem, vou lembrar os sobrenomes aqui agora, Pai revela, Senhor. Rodrigues, nós temos Matos, nós temos, fala o seu sobrenome aí para mim, fala aí. Paraíso, aleluia, temos até o Paraíso. Nós temos Borges, nós temos, gente, a cabeça já está, fala o seu sobrenome aí, me ajuda. Toscaro, Passos. Quem mais? Vocês é como? Nardo. Tem até nardo. Bálsamo, aleluia. Barbosa. Gente, tem de tudo aqui. Mas você percebe que todos nós nos reunimos com sobrenomes diferentes, mas quando nós estamos juntos, nós somos Jesus. Não tem um nome, um sobrenome que sobressaia mais do que o nome de Jesus. Então família espiritual é isso, é um monte de famílias, de subfamílias, que se ajuntam, nesse ajuntamento espiritual, nesse corpo, diante do cabeça que é Cristo. Somos os membros, como o apóstolo Paulo fala, cada um com seus dons, cada um com sua atividade, cada um com a sua forma de servir, para que a igreja tenha força. A igreja, ela não sobrevive com doutrina fraca e com famílias fracas. Mário disse aqui nesse púlpito sobre famílias fortes. É isso que nós queremos, que você seja uma família forte em Jesus.
Que você vai ter problema? Vai. Você vai ter dificuldade? Vai. Mas nada vai roubar a essência do Senhor Jesus sobre a tua vida. Nada vai roubar a tua adoração. Porque você foi lavado, remido, resgatado por um sangue carmesim que te ungiu, que te abençoou e estabeleceu a igreja dele nessa terra. Aleluia! Então a igreja tem autonomia diante do envio de Jesus para fazer uma diferença nessa terra. Cristo é o cabeça, Cristo é o centro. Mais do que uma organização, uma placa denominacional, mais do que ajuntamento de pessoas, mais do que qualquer ONG, mais qualquer coisa, estruturas, é o nome dEle. A igreja está fundamentada no nome dEle, e sempre estará no nome dEle. Aleluia. A igreja local, a nossa igreja tem um governo. Queridos, nós temos um estatuto, nós temos uma declaração de fé, mas muito mais do que isso, nós temos a presença, nós temos a unção de Deus, para nós irmos em nome dEle, para fazer a diferença nesse mundo. Por isso nós nos relacionamos com uma visão, com uma estratégia, com uma estrutura. Por isso que nós respeitamos os nossos irmãos. As igrejas da cidade, que não são iguais, são diferentes. Por que são diferentes, pastor? Porque tem liderança diferente, tem gente diferente, estrutura diferente. E todas estão servindo o reino. Agora tem algumas que sofrem questões, mas isso você já aprendeu domingo passado. Mas olha só o que diz, que há um só corpo, Efésios 4 e 5, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. Mas olha a palavra de Deus, que ela é poderosa. Aceitem o que é fraco na fé. Porque tem muita gente que se fecha, dizendo: a pessoa não é igual a mim, a pessoa não tem o que eu tenho, então o que eu quero com ela? Não se identifica, não tem empatia. Queridos, o único grande aqui é Jesus. Tem pessoas na igreja com status diferentes, com situações diferentes, famílias diferentes, mas o que nos une aqui é um corpo, um sangue, um batismo e uma fé. Uma fé. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou caia. Ou seja, é o Senhor que faz. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O problema nosso é que a gente sabe muito mais apontar o erro, julgar a pessoa, do que dizer: eu quero te ajudar. Isso, a gente precisa viver processos. À medida que eu entrego a Deus, a minha vida ao Senhor, queridos, você pode ser milionário. Se os seus milhões não forem para servir Jesus, é só dinheiro. Deus não se impressiona com quanto você tem. Deus não se impressiona com a casa que você mora. Deus não se impressiona com o carro que você tem. Deus não se impressiona com nada disso. Sabe o que Deus se impressiona? Com o coração quebrantado e contrito. Nós temos exemplos bíblicos de gente que viveu uma dificuldade tremenda. Mas nós temos exemplos de gente de palácio, de gente grande,
mas que teve que ir para o pó, que teve que se render, que teve que se quebrantar, que teve que entregar a vida a Jesus. Aí sim tem sentido a vida. Amém, amados? Aleluia. Olha só, se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas, contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, o ponto de poder falar a uma montanha, faz ele sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo diz nessa carta de amor: se você canta, cante com amor; se você prega, prega com amor; se você evangeliza, evangelize com amor; se você arruma a cadeira, arruma com amor; se você cuida das crianças, cuide com amor; se você está no seu trabalho, na sua função, faça com amor; se você filme com amor; se você está no som, faça com amor; se você está no multimídia, faça com amor; se você está na recepção, faça com amor; se você está fazendo café, faça com amor. Se você falar com uma pessoa, demonstre amor. Tudo isso é por amor, porque o amor de Jesus foi esse amor que venceu. É esse amor que foi na cruz, que verteu o seu sangue e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado, foi tudo feito conforme a tua vontade. O sofrimento de Jesus não foi um sofrimento para virarmos hoje e falarmos assim: o que importa é o amor. O amor sem rendição não é amor, é egoísmo, é culto a si, é prazer a si. Cristianismo é renúncia, é entrega, é dedicação, é oração, é santidade, é viver com Jesus. Isso é o cristianismo, irmãos. Certa vez uma pessoa chegou para mim: pastor, você prega muito duro às vezes, você traz uma mensagem que não enche igreja. Quase que eu falei: sai daqui, ô filho do Beelzebu demoníaco. Eu não quero que a igreja encha, eu quero que você seja salvo. Eu quero que a igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos seja fortalecida, seja verdadeira em Jesus. Ai, pastor, mas tua mensagem às vezes é muito repetida. É porque você não aprendeu. Tua mensaginha lá, pastor, só fala de vida com Deus, vida com Deus. Você quer que eu fale o que, irmão? De teologia da prosperidade? 7 passos para enriquecer e levar você direto para o inferno? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu falo sobre feridos pela igreja. Eu falo fundamentos da fé. E eu sei, irmãos, do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por você, e daquela pessoa que está no mundo precisando dessa ajuda, precisando dessa força. Por isso, queridos, nós estamos aqui para nos fundamentarmos na palavra. Porque, queridos, uma coisa eu falo para vocês: Jesus Cristo está voltando. Jesus de Nazaré está voltando e buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele vem, Ele está vindo. Se a gente não faz nada com amor, não adianta. Terceiro, cremos no sacerdócio. Nós não cremos mais, queridos, que o Senhor só ouve um sacerdote X. Tem gente que hoje chega para o aconselhamento e quer ditar para a pessoa o que ela deve fazer. E fala assim: ó, Deus manda te dizer que você precisa pagar tal coisa para mim, porque aí você está coberta espiritualmente, porque você está livre. Queridos, o sangue de Jesus já fez isso por mim. Você não precisa pagar mais nada. O que você precisa ser fiel. A fidelidade não tem nada a ver com manipulação, com corrupção, não tem nada a ver.
Se tem um sacerdote que nos deu autoridade, que onde no sacrifício dele o véu foi rasgado de cima e baixo, hoje eu posso chamar meu Deus de Pai, de amigo, de Senhor, de Mestre. Eu posso adorar a Deus aqui na celebração, mas eu posso adorar a Deus lá no meu banheiro, na minha cozinha, na minha sala, lá no meu escritório, lá onde eu estiver. O lugar que eu estiver nesse planeta Terra, se eu prostrar os meus joelhos aos céus, ou mesmo no ônibus, no carro, dentro de um ônibus, eu estiver, Senhor, Tu és o meu bom pastor, Tu és a minha razão de viver, eu estou ali conectado com Deus, e aonde eu chegar, irmãos, o reino chega junto. Porque tem pessoas que chegam a nós e querem aprovação para os seus pecados de estimação. Tem gente que segura membro por causa do dízimo que ele dá. Segura líderes por causa do que ele faz. Queridos, se não tiver vida com Deus, os frutos mostram. Os frutos revelam. Então nós somos sacerdotes. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, a seu Pai. A Ele seja dada a glória eterna, Ele reina para sempre, amém. Você não depende mais de um sacrifício, de alguém que te represente, sendo que você tem acesso a Deus qualquer momento que você quiser. Toda hora, todo dia, todo momento, o sacrifício já foi pago. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido, querido, você foi escolhida, querida, para ser um representante do reino nesta terra. E a Bíblia nos ensina que somos chamados para servir, fomos chamados para servir o próximo. Por isso, o culto a si mesmo, o hedonismo diz: vem e me sirvam. O reino diz: vai e sirva você. É o exemplo de Cristo, do supremo pastor, do sumo sacerdote, que se despiu de toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, e veio limpar um pé sujo e fedido de um discípulo, dizendo: o que eu estou fazendo para vocês, vão e façam para os outros. Tem gente que está aguardando até hoje um tapete vermelho para passar. O que Deus vai te dar não é um tapete vermelho, amado. Deus vai te dar a oportunidade de carregar a cruz dele, segui-lo e renunciar à sua vida por amor a Jesus. Amém, amados? Vai falando amém, tá? Porque é duro esse discurso, eu sei, mas vai falando amém aí para me dar uma animada. Aleluia. Mas vamos lá, outra coisa importante: cremos na doutrina dos dízimos e ofertas. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, já não está mais conosco, enfim, um querido, mas não está mais conosco. Ele falou assim: pastor, não fala dízimo não, soa mal, dízimo dá um arrepio. Eu falei: por quê? Porque você é avarento, você não é fiel? Aí já mudou um semblante. Qual o problema de falar de dízimo, gente? Eu não estou inventando isso, é a palavra. O princípio e o fundamento da fidelidade foi Jesus que ensinou. Aliás, foi o próprio Deus que ensinou, o grande doador. O problema é que nós vivemos o nosso culto para si. Para que ser fiel? Para que dar 10%? Para quê? Justamente para dar manutenção a esta família. A igreja e a cidade é a nossa responsabilidade.
Por que esse ambiente está aberto? Por que esse ambiente está... Por que nós chegamos e alcançamos muitas pessoas pela internet? Porque tem gente que serve, que doa tempo, até próprios recursos do próprio bolso. Queremos ser uma igreja que ajuda missões, que ajudam gente que está no campo. Tudo, gente, hoje necessita de recursos. Então tem gente que arrepia quando fala, pastor, não fala dízimo não. Aí a gente colocou fidelidade e generosidade, não foi por isso que eu coloquei. Que é o dízimo mesmo, é a fidelidade sua a Deus, não é para mim, é a Deus. Eu sei que muitas vezes você teve decepções, viu o seu dinheiro sendo investido em coisas erradas, mas acredite em mim que eu estou falando para você como teu pastor, confie, seja fiel a Deus, porque nós temos experiências aqui, de pessoas que voltaram a ser dizimistas, e a vida está completamente diferente, não é porque ela foi usurpada, é porque ela entendeu o princípio de ser fiel, isso está na mordomia cristã. Deus é tão bom, gente, que pede 10%, nos deixa com 90%. Meu Deus, que Deus é esse? Só que quando eu entrego 10, os outros 90 são redimidos por Ele. E se nós analisarmos, nós às vezes gastamos naquilo que não é pão, naquilo que não precisava. Então tenha inteligência, tenha essa sabedoria. Você sabe que nós aqui nós falamos com muita responsabilidade, mas nós levamos muito a sério essa doutrina de fidelidade ao Senhor, que é bíblica. Amém, amados? O ambiente de dízimos e ofertas aqui da igreja não é pesado, não é ofensivo, não, queridos, chegou o momento de adorar. A mesma importância que eu estou aqui na palavra, no momento do dízimos e ofertas, tem que ser o momento da alegria da igreja. Oh Deus, eu vou conseguir contribuir, glória a Deus. E a única forma de Deus dizer, pode fazer prova de mim, faz prova de mim. Não foi um homem que disse, mas Deus disse, seja fiel e faça prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus. Queridos, isso é a garantia de que Deus vê a minha fidelidade a Ele, e antes dele receber a sua oferta, Ele recebe o teu coração. Esse é o princípio. Amém? Você está entendendo? Aleluia. 5, cremos que a nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Olha só que interessante o texto, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É entender que tudo depende de Deus, a direção é do Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, seja guiado pelo Espírito. Por quê? Porque o Senhor quer romper dentro de nós o culto para si mesmo, o culto para nós mesmos. E quando nós lemos aqui, que nós queremos nessa doutrina, que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, é um novo nascimento que Ele dá para nós. E diante disso, o nosso comportamento muda, a nossa postura muda. Por quê? Porque o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. E nós, como família espiritual, nós cremos que a única forma possível de vivermos como cristãos é através do poder de Deus em nós, é o dínamos de Deus, a qual a palavra disse que Ele derramaria sobre nós o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é só barulho, é só ajuntamento. Mas quando nós nos ajuntamos com a presença de Deus, gente, que presença está sendo hoje o culto aqui? Que presença!
A gente chega às vezes cansado, a gente chega às vezes com a cabeça cheia, e a gente fala assim, começa a adorar, meu Deus do céu, vê a entrega dos músicos aqui, vê a entrega deles, isso inspira. Falei para a Carol, cadê a Carol Gonzalez? Ela está aqui? Falei para a Carolzinha ali, falei assim, Carol, e aí, mais um culto, né? Mais uma ministração, pastor, bora, pastor, vamos embora. Gente, eu amo gente assim. Você não está aqui por mim, você não está aqui porque você sabe, a gente está aqui por amor a Deus. E essa galera aqui tem prazer em servir as pessoas que fazem aqui os momentos, as pessoas que estão servindo. Gente, é um prazer servir, é um prazer, e é uma vida dirigida pelo Espírito. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus que efetua em vocês tudo o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O Espírito Santo quer romper com nós hoje, sabe o que? Os nossos achismos. A gente precisa se render. 6 e último, cremos que cada crente deve compartilhar a fé em Jesus para outras pessoas. É uma doutrina. É romper com o meu gosto, a minha preferência, a minha vontade, o que eu gosto, o que eu prefiro. Não, peraí. Tranquilamente, entreguem-se aos cuidados de Cristo. Seu Senhor, se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhes, e façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Que lindo isso aqui, ó. Primeiro, entregue-se aos cuidados de Cristo. Deus cuida de você, queridos. Deus cuida de você, da sua casa. Deus dá provisão, Deus derrama a presença, Deus dá pão, Deus dá o que você necessita para sobreviver. Ele é Deus, Ele não vai deixar faltar. A gente não vai ter o que a gente quer, mas o que nós precisamos. Ele que supre. Tranquilamente, entregue-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor. Aí continua, se alguém perguntar para vocês, como que vocês creem assim? Estejam preparados para testemunhar, para dizer, é o Senhor na minha vida, Ele é Deus sobre todas as coisas. Sabe o que significa isso, irmãos? Não perca a oportunidade de evangelizar, de falar dos feitos de Deus sobre a sua vida. Nossa, irmão, está no óleo, está no azeite, a glória de Deus. Irmão, meu Deus, mas que bênção que você está aí, né? Que unção de Deus, nossa, mas você tem aqui, Deus te deu. Glória a Deus, foi Ele que me deu, tudo é dele, gente. Então, se alguém te perguntar, senta aí, deixa eu te explicar. É Deus. Aleluia. E até nas lutas, viu? Mas viu, como é que se aguenta tanta luta? É Deus. Mas viu, você tinha tudo para desistir, e por que não desistiu? Porque é Deus. Mas você perdeu, mas você está sofrendo. Ei, é Deus. Aleluia. Olha o que diz o texto de Atos 1:8, porém quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra, em todos os lugares. Sabe o que é isso, queridos? É que quando o Espírito Santo vem e se empodera em nós, Deus nos leva a lugares, seja lugares perto ou longe, onde Ele nos leva, sempre tem um destino profético e pessoas para serem alcançadas. Vocês já ouviram falar, ela já pregou aqui na igreja, não nesse salão, mas no antigo, a Keila Rosa, a ministra Keila Rosa. O marido dela recebeu uma proposta para ir para a Suécia. Estava um tempo já sem trabalhar, e ela ativa na igreja ali, ele é ativo na igreja também, né? Mas assim, na área que ele trabalhava, recebeu uma ligação, viu?
estamos precisando de uma pessoa aqui na sua área. Você vem para cá? Aquela Rosa chegou. Pastor Carlito, posso ir? Filha, vai na paz. Foi enviado, irmãos. Você só sai de onde você está enviado. Você não entendeu o que eu disse. Você só vai sair de onde você está somente enviado por Jesus. E tudo isso é para que se cumpra a vontade do Senhor. Pastor, quais são nossas doutrinas fundamentais da fé? Eu vou rapidamente passar para vocês, a Bíblia. Já falei aqui com vocês. É a palavra de Deus. A palavra que ensina, a palavra que traz repreensão, a palavra que corrige, a palavra que traz justiça, que corrige o homem, que convence através do Espírito o homem. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Nós cremos numa trindade indivisível, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que na trindade é 3 em 1. De um verte 3, mas tem personalidades, formas de agir, mas um só. São indivisíveis. Essa é a trindade que nós cremos. Num Deus todo-poderoso, soberano. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo. Nesse versículo tem aí o Pai, o Filho e o Espírito. Eles não se dividem, eles são indivisíveis. Amém, amados? Então nós cremos em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que os humanos, os seres humanos, precisam serem marcados com o novo nascimento de Jesus. As pessoas foram feitas à imagem espiritual de Deus, e essa semelhança é através do caráter de Deus, o caráter do Senhor, são a coroa da criação de Deus, diz a palavra. E olha só, então Deus criou o ser humano. Perdão. Aqui. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Querido, ser humano é homem e mulher. O que sair disso é bestial. É homem e mulher. Não tem meio termo. Não tem como uma pessoa que nasce homem ser mulher e mulher ser homem. Não tem como, é contra a lei de Deus, a lei física. E todo ser humano precisa de um encontro pessoal com Jesus, a salvação. Não tem como eu buscar por sua salvação. Você precisa buscar essa intimidade e a salvação de Jesus, porque Ele já salvou. Nós precisamos perceber essa salvação e nos entregar. Vocês estão entendendo? Amém? Aqui, ó. Olha o que diz o texto. Pois pela graça de vocês são salvos. Vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, ele é dom exclusivo de Deus, não por obras, porque para que ninguém se glorie. Eu não faço obras para ser salvo. Justamente porque fui salvo, eu realizo obras em nome de Jesus. Então isso é muito claro para nós, porque Deus dá a vida eterna em Jesus Cristo, e nós precisamos crer no Filho de Deus para ter a salvação. Sobre a eternidade, aí ó, diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas, todo ser humano foi criado para viver para sempre. Esta carne, este pó voltará à terra, mas o nosso espírito retornará, voltará a Jesus, encontrará Jesus, estará na eternidade. A Bíblia diz que essa vida é uma só, depois disso é o juízo. Todos serão julgados, a eternidade é para nós, irmãos. É isso que nós cremos.
Estar eternamente separados de Deus é inferno, mas estar eternamente separados com Deus é viver na eternidade com o Senhor no céu. É isso que nós cremos. Aí perguntaram para mim, pastor, qual a sua raiz teológica? Eu fui ensinado, educado, formado no arminianismo. Não tenho tempo hábil para explicar, porque só aí vai umas 2 horas. Mas nós temos duas frentes teologicamente, que na igreja a gente precisa entender isso. Que nós temos o calvinismo e o arminianismo. 2 frentes teológicas. Mas eu quero dizer para você, e nós não temos o direito de dizer, olha, nós somos assim. Porque como é que eu vou... É muita prepotência nossa dizer e fechar algo, encaixotar a doutrina da predestinação, da salvação, no nome de um homem. Eu não estou querendo aqui criar nenhum tipo de... Eu estou dizendo o seguinte, que o que nós cremos, pastor, a igreja Casa Viva, ela é teologicamente, né, raiz teológica, é arminianismo ou calvinista? Nós somos bíblicos, irmãos. Tem muita coisa que no arminianismo é fera, tem muita coisa calvinista fera. Agora a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. O problema é que tem gente que bate o pé, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e se fecha numa teologia para si. Mas o que nós temos de teologia hoje, a mais atual de todas, não desrespeitando esses homens, que foram homens de Deus, mas hoje, muito mais do que eles está a Bíblia, está a palavra do Senhor, amém, amados? Eu não quero confundir você, eu quero te trazer paz, para dizer que aqui na igreja, na casa onde você pertence, nós somos bíblicos. Como é que eu posso dizer num tema tão importante como esse, fechar e dizer, não, porque nós somos isso? Eu não tenho nem o direito, irmãos. Só que, isso seria muito pretensioso, não podemos encaixotar a teologia mais importante da salvação. E é muito importante nós desmistificarmos algumas coisas, porque em fechar um pensamento e realmente estarmos ali entregues a uma teologia, né, que seja um estudo humano. Eu já li livros, vários livros sobre os dois. Claro que eu me identifico mais com um, né, ali. Mas eu digo uma coisa para vocês. Tem uma teologia que é a predestinação, que também é um assunto central da nossa fé. E nós também não queremos bater o martelo sobre um assunto tão importante. Só que entenda uma coisa, nós não somos mais sábios e inteligentes do que Deus. Como é que eu posso hoje falar assim, não, nós somos isso? Espera aí, homens são falhos, Deus não. Amém? Então, na nossa interpretação bíblica, mais coerente sobre o assunto, sobre a predestinação, é a nossa visão sobre que Deus está fora do tempo. Queridos, quando nós passeamos pela palavra de Deus, nós falamos de Gênesis, Êxodo, nós falamos de Levítico, isso aqui está no passado, mas para Deus, isso aqui é o presente, é o futuro. Para Ele não tem tempo, para Ele não tem começo, meio e fim. Ele vai no fim, Ele volta no início, Ele vai no meio. Deus é o dono do tempo, é o dono de todas as coisas, amém, amados? E é isso que eu queria passar para vocês. Deus passeia no passado, Deus passeia no futuro, sem nenhuma limitação. Ele governa todas as coisas, preste atenção, pois Ele está fora do tempo. E partindo disso que nós estamos falando, no Salmo 139, nós fomos, ainda em substância informe, fomos entretecidos por Deus. Ele nos fez, Ele nos criou, pois Ele sabe todas as coisas, Ele sabe
tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e os homens não são. Amém, amados? Então eu falo com muita clareza e com muita liberdade de dizer para você, que homens erram, pessoas erram, tropeçam nos seus pensamentos, que existem muitos filósofos, existem muitos pensadores extraordinários, mas devemos ficar com a palavra de Deus. Amém? É Ele que traz paz, Ele que traz a certeza. Essas teologias são muito importantes, mas eu prefiro ficar com a certeza de que Ele me amou primeiro, de que enviou seu Filho Jesus para me resgatar da escuridão das trevas, e hoje eu fui transportado da escuridão para a luz do Filho de Deus, para viver uma vida com Ele. Amém, amados? Glória a Deus.